Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 37 A Última Batalha, Parte 8. O estrondo da batalha de Egvene com Emiael rivalizava com o das nuvens que se chocavam acima. Emiael, um novo renegado, cujo nome era proclamado por seus senhores do medo por todo o campo de batalha. Egvene teceu sem pensar, lançando trama após trama na direção do renegado Ashamen. Ela não havia invocado o vento, mas mesmo assim ele rugia e fustigava ao seu redor, chicoteando seus cabelos e seu vestido, prendendo sua estola e a sacudindo. Narisma e Merise se aconchegaram com Leovin no chão ao lado dela, a voz de Narisma, quase inaudível acima da batalha, entoando tramas enquanto Emiael as tecia. Seguindo seu avanço, Egvene chegou ao topo das colinas, em terreno plano com Emiael. Ela sabia, em algum lugar profundo, que seu corpo precisaria de descanso em breve. Por enquanto, isso era um luxo inacessível. Por enquanto, só a luta importava. O fogo se lançou em sua direção, e ela o repeliu com um golpe de ar. As faíscas se espalharam pelo vento, girando ao seu redor em um jato de luz enquanto ela entrelaçava a terra. Ela lançou uma onda pelo chão já quebrado, tentando derrubar Emiael, mas ele dividiu a onda com uma tecelagem própria. Ele está diminuindo o ritmo, ela pensou. Egvene deu um passo à frente, transbordando de poder. Começou a tecer 2 vezes, uma acima de cada mão, e cuspiu fogo nele. Ele respondeu com uma barra de pura brancura, fina como um fio, que a errou por menos de um palmo. A fogueira deixou uma imagem residual nos olhos de Egvene, e o chão gemeu sob eles enquanto o ar se distorcia. Aquelas teias de aranha se espalharam pelo chão, fraturas que se transformaram em nada. Tolo! Ela gritou para ele. Você vai destruir o próprio padrão. O choque deles já ameaçava isso. Aquele vento não era natural, aquele ar escaldante. Aquelas rachaduras no chão se espalhavam de Emiael, alargando-se. Ele está tecendo de novo. Narisma gritou, com a voz presa na tempestade. Emiael lançou a segunda rajada de fogo maligno, rasgando o chão, mas Egvene estava pronta. Ela se esquivou, sua raiva aumentando. Fogo maligno. Ela precisava se defender. Eles não se importam com o que destroem. Estão aqui para destruir. Esse é o chamado do seu mestre. Quebrar, queimar, matar. Gavin. Ela gritou de fúria, tecendo coluna após coluna de fogo, uma após a outra. Narisma gritou o que Emiael estava fazendo, mas Egvene não conseguia ouvir devido ao som intenso em seus ouvidos. De qualquer forma, ela logo percebeu que ele havia construído uma barreira de ar e fogo para desviar seus ataques. Egvene avançou, desferindo golpes repetidos contra ele. Isso não lhe deu tempo para se recuperar, nem para atacar. Ela interrompeu o ritmo apenas para formar um escudo que mantinha em prontidão. Uma rajada de fogo vinda de sua barreira o fez cambalear para trás, sua trama rachando, e ele ergueu a mão, talvez para tentar lançar fogo novamente. Egvene lançou o escudo entre ele e a fonte. Não o isolou completamente, pois ele o conteve com força de vontade. Estavam próximos o suficiente agora para que ela pudesse ver sua incredulidade, sua raiva. Ele revidou, mas era mais fraco do que ela. Egvene empurrou, aproximando aquele escudo cada vez mais do fio invisível que o conectava ao poder único. Ela o forçou com toda a sua força. Emiael, esforçando-se, lançou um pequeno jato de fogo maligno para cima, através da abertura onde o escudo ainda não havia se encaixado. O fogo maligno destruiu a trama, assim como Ari, de fato, o próprio padrão. Egvene cambaleou para trás quando Emiael direcionou a trama em sua direção, mas a barra incandescente era pequena demais, fraca demais, para alcançá-la. Ela desapareceu antes de atingi-la. Emiael rosnou e então desapareceu, distorcendo o ar em uma forma de viajante que Egvene desconhecia. Egvene respirou fundo, levando a mão ao peito. Luz. Ela quase fora apagada do padrão. Ele desapareceu sem formar um portal. O verdadeiro poder, pensou ela. A única explicação. Ela não sabia quase nada sobre ele. Era a própria essência do tenebroso, a isca que havia levado os canalizadores da Era das Lendas a perfurar o buraco em primeiro lugar. Fogo maligno. Luz. Eu estava quase morto. Pior que morto. Ela não tinha como conter o fogo maligno. É apenas uma trama. Apenas uma trama. Palavras de Perrin. O momento já havia passado, e Emiael havia fugido.
Ela teria que manter Narisma por perto para avisá-la caso alguém começasse a canalizar por perto. A menos que Emiael use o poder verdadeiro novamente. Será que outro homem seria capaz de sentir isso sendo canalizado? Mãe! Egwene se virou quando Merise gesticulou na direção de onde a maioria das Aes Sedai e Ashamen ainda travavam uma batalha retumbante com as forças Shara. Muitas irmãs em vestidos coloridos jaziam mortas na encosta. A morte de Gavin assombrava seus pensamentos como um assassino de preto. Egwene cerrou os dentes e alimentou sua raiva, atraindo poder único enquanto se lançava contra os Sharas. Húrin, com as narinas cheias de pano, lutou em Polov Heights com os outros habitantes da fronteira. Mesmo através do pano, ele sentia o cheiro da guerra. Tanta violência, os aromas de sangue, de carne em decomposição ao seu redor. Eles cobriam o chão, sua espada, suas próprias roupas. Ele já havia adoecido violentamente várias vezes durante a batalha. Mesmo assim, ele lutou. Jogou-se para o lado quando um Trolloc com focinho de urso rastejou sobre os corpos e o atacou. A espada da fera fez o chão tremer, e Húrin gritou. A fera soltou uma risada desumana, interpretando o grito de Húrin como uma indicação de medo. Ela investiu, então Húrin correu para frente e se distanciou dela, abrindo a barriga ao passar correndo. A criatura parou cambaleando, observando suas próprias entranhas fétidas se derramarem. Preciso ganhar tempo para Lord Rand, pensou Húrin, recuando e esperando o próximo Trolloc passar por cima dos corpos. Eles estavam subindo o lado leste das colinas, à margem do rio. Aquela encosta íngreme era difícil para eles escalarem, mas, luz, eram tantos. Continue lutando, continue lutando. Lord Rand viera até ele, pedindo desculpas. A ele. Bem, Húrin o deixaria orgulhoso. O dragão renascido não precisava do perdão de um pequeno caçador de ladrões, mas Húrin ainda sentia como se o mundo tivesse se corrigido. Lord Rand era Lord Rand novamente. Lord Rand os preservaria, se pudessem lhe dar tempo suficiente. Houve uma pausa na ação. Ele franziu a testa. Os animais pareciam inumeráveis. Certamente não haviam caído todos. Ele avançou cautelosamente, olhando por cima dos cadáveres e pela encosta. Não, eles não foram derrotados. O mar de feras ainda parecia quase infinito. Ele podia vê-los à luz das fogueiras abaixo. Os Trollocs haviam interrompido a escalada porque precisavam remover os cadáveres do caminho na encosta, muitos dos quais haviam sido abatidos pelos arqueiros de Tan. Abaixo deles, no leito do rio, o exército maior de Trollocs lutava contra o exército de Elaine. Devemos ter alguns minutos, disse Lan Mandragoran aos soldados, sentado a cavalo. A rainha Liandre também cavalgava por perto, conversando calmamente com seus homens. 2 monarcas à vista. Certamente sabiam como exercer o comando. Isso fez Húrin se sentir melhor. Eles estão se preparando para uma investida final, disse Lan. Um empurrão para nos forçar a nos afastar da encosta para que possam lutar conosco aqui em cima, em terreno plano. Descansem enquanto eles limpam os corpos. Que a paz favoreça suas espadas, amigos. O próximo ataque será o pior. O próximo ataque seria o pior. Luz. Atrás deles, no meio do planalto, o restante do exército de Mate continuava pressionando o exército Shara, tentando empurrá-los de volta para o sudoeste. Se ele conseguisse fazer isso e empurrá-los em costa abaixo, em direção aos Trollocs que lutavam contra as forças de Elaine, poderia criar uma grande confusão da qual Mate poderia se aproveitar. Mas, por enquanto, os Sharans não cediam um centímetro. Na verdade, estavam repelindo o exército de Mate, que começava a afundar. Húrin deitou-se, ouvindo gemidos ao redor, os gritos distantes e o tilintar de armas batendo em metal, sentindo o cheiro de violência pairando ao seu redor em um oceano de fedores. O pior ainda está por vir. Que a luz os ajude. Berelain usou um pano para limpar o sangue das mãos enquanto entrava no salão de festas de seu palácio. As mesas haviam sido cortadas em pedaços para servir de lenha para alimentar as enormes lareiras em cada extremidade do longo salão. No lugar dos móveis, havia fileiras e mais fileiras de feridos. As portas das cozinhas se abriram e um grupo de consertadores entrou, alguns carregando maçãs e outros ajudando feridos a entrarem mancando na sala. Luz, pensou Berelain. Mas o palácio estava lotado de feridos. Não, disse ela, aproximando-se. Aqui não. No corredor dos fundos. Vamos ter que começar a colocá-los lá. Rosil, temos novos feridos. Os consertadores se voltaram para o corredor, falando em tom reconfortante com os homens feridos. Somente aqueles que puderam ser salvos foram trazidos de volta.
Ela fora forçada a instruir os líderes entre as mulheres Tuatha sobre quais tipos de ferimentos exigiam muito esforço para curar. Era melhor salvar 10 homens com ferimentos graves do que gastar a mesma energia tentando resgatar um homem que se agarrava à vida por uma única lâmina de esperança. Aquele momento de explicação foi uma das coisas mais terríveis que ela já fez. Os consertadores continuaram se movendo em fila, e Berelain observava os feridos em busca de vislumbres de roupas brancas. Havia mantos brancos entre eles, mas não aquele que ela procurava. Tantos, ela pensou novamente. Os consertadores não tinham ajuda para mover os feridos. Todos os homens aptos do palácio, e a maioria das mulheres, tinham ido ao campo de batalha para lutar ou ajudar os refugiados de Caemlyn a coletar flechas. Rosil se apressou, com as roupas manchadas de sangue que ela ignorou. Imediatamente, assumiu o comando dos feridos, observando-os em busca de qualquer um que precisasse de atenção imediata. Infelizmente, as portas da cozinha se abriram naquele momento, e um grupo de andoranos e aiels ensanguentados entrou cambaleando, enviados pelas parentes de outra área do campo de batalha. O que se seguiu foi quase uma loucura, enquanto Berelain convocava todos os que tinha, cavalariços, idosos, algumas crianças de apenas 5 anos, para ajudar a acomodar os recém-chegados. Apenas os piores aiels sobreviveram. Eles tinham a tendência de permanecer no campo de batalha enquanto pudessem empunhar uma arma. Isso significava que muitos que vinham até ela estavam além de qualquer ajuda. Ela teve que acomodá-los em um espaço que não podia pagar e vê-los suspirar sangrentos enquanto morriam. Isso é tolice, disse ela, levantando-se. Suas mãos estavam molhadas de sangue novamente, e ela não tinha mais um pano limpo. Luz. Precisamos enviar mais ajuda. Você. Ela apontou para um aiel que havia sido cegado. Ele estava sentado de costas para a parede, com uma bandagem em volta dos olhos. Você, o aiel cego. Meu nome é Ronja. Bem, Ronja. Tenho alguns Gaishain aqui me ajudando. Pelas minhas contas, deve haver muito mais deles. Onde eles estão? Eles esperam até que a batalha termine para que possam ministrar aos vencedores. Vamos buscá-los, disse ela. Precisamos de todas as pessoas que pudermos para ajudar na luta. Eles podem vir até você aqui, Berelain Paendrag, e ajudar a cuidar dos doentes, disse o homem. Mas não lutarão. Não é o lugar deles. Eles verão a razão, disse ela com firmeza. É a última batalha. Você pode ser o chefe do clã aqui, disse o aiel, sorrindo, mas não é Caracan. Nem ele conseguiu ordenar aos Gaishain que desobedecessem ao Gietó. Então quem conseguiria? Isso pareceu surpreender o homem. Ninguém. Não é possível. E os sábios? Eles não fariam isso, disse ele. Nunca. Veremos, disse Berelain. O homem sorriu ainda mais. Eu imaginaria que nenhum homem ou mulher desejaria sofrer sua ira, Berelain Paendrag. Mas se eu tivesse meus olhos restaurados, eu os arrancaria de novo antes de assistir à luta dos Gaishain. Então eles não precisam lutar, disse Berelain. Talvez possam ajudar a carregar os feridos. Rosil, você tem esse grupo? A mulher cansada assentiu. Não havia uma Aes Sedai no palácio que não parecesse disposta a cair antes de dar mais um passo. Berelain se mantinha de pé usando algumas ervas que ela achava que Rosil não aprovaria. Bem, ela não podia fazer mais nada ali. Podia muito bem verificar os feridos nos depósitos. Eles tinham. Minha primeira senhora, perguntou uma voz. Era Kita, uma das criadas do palácio que ficará para ajudar os feridos. A mulher da luz segurou-a pelo braço. Há algo que a senhora precisa ver. Berelain suspirou, mas assentiu. Que desastre a aguardava agora? Outra bolha de maldade, aprisionando grupos de feridos atrás de muros que antes não existiam? Será que ficaram sem bandagens novamente? Ela duvidava que houvesse um lençol, cortina ou peça de roupa íntima na cidade que ainda não tivesse sido transformada em uma bandagem. A moça conduziu escada acima até os aposentos de Berelain, onde alguns dos feridos estavam sendo tratados. Ela entrou em um dos quartos e ficou surpresa ao encontrar um rosto familiar à sua espera. Anora estava sentada ao lado da cama, vestida com vermelho com listras grisalhas, suas tranças habituais puxadas para trás e amarradas de uma forma nada lisonjeira. Berelain quase não a reconheceu. Anora se levantou quando Berelain entrou e fez uma reverência, embora parecesse prestes a cair de fadiga. Galad da Modred estava deitado na cama. Berelain ofegou, correndo para o lado dele. Era ele, embora tivesse um ferimento grave no rosto. Ele ainda respirava, mas estava inconsciente.
Berelain levantou o braço para segurar a mão dele, mas descobriu que o braço terminava em um cotoco. Um dos cirurgiões já o havia cauterizado para evitar que ele sangrasse até a morte. Como? Perguntou Berelain, apertando a outra mão dele e fechando os olhos. A mão dele estava quente. Quando ela ouviu o que Demandred berrou, derrotando o homem de branco. Eu senti que devia isso a você, disse Anora. Eu o localizei no campo de batalha depois que Demandred anunciou o que tinha feito. Eu o afastei enquanto Demandred lutava contra um dos homens da Torre Negra. Ela sentou-se novamente no banquinho ao lado da cama e se inclinou para frente, curvada. Eu não consegui curá-lo, Berelain. Tudo o que pude fazer foi criar o portal para trazê-lo até aqui. Me desculpe. Está tudo bem, disse Berelain. Kita, vá buscar uma das outras irmãs. Anora, você se sentirá melhor depois de descansar. Obrigada. Anora assentiu. Ela fechou os olhos, e Berelain ficou chocada ao ver lágrimas nos cantos dos seus olhos. O que foi? Perguntou Berelain. Anora, o que houve? Isso não deveria te preocupar, Berelain, disse ela, levantando-se. Todos aprendem, entende? Não canalize se estiver muito cansado. Pode haver complicações. Mas eu precisava de um portal de volta ao palácio. Para trazê-lo em segurança, para restaurá-lo. Anora desabou do banco. Berelain caiu de lado, apoiando a cabeça. Só então percebeu que não eram as tranças que faziam Anora parecer tão diferente. O rosto também estava errado. Mudado. Não mais atemporal, mas sim jovial. Oh, luz, Anora, disse Berelain. Você se esgotou, não é? A mulher havia caído na inconsciência. O coração de Berelain disparou. Ela e a mulher haviam tido desentendimentos recentemente, mas Anora fora sua confidente e amiga, por anos antes disso. Pobre mulher! Pelo jeito como a Aes Sedai falava, isso era considerado pior que a morte. Berelain ergueu a mulher até o sofá da sala e a cobriu com um cobertor. Berelain se sentiu tão impotente. Talvez ela possa ser curada de alguma forma. Ela voltou para perto de Galad para segurar sua mão por mais um tempo, ajeitando o banquinho e sentando-se nele. Só um descansozinho. Ela fechou os olhos. Ele sobreviveu. Teve um custo terrível, mas ele sobreviveu. Ela ficou chocada quando ele falou, como? Ela abriu os olhos e o encontrou olhando para ela. Como estou aqui? Perguntou ele suavemente. Anora, disse ela. Ela encontrou você no campo de batalha. Meus ferimentos. Outros curandeiros virão quando puderem ser dispensados, disse ela. Sua mão. Ela se recompôs. Sua mão está perdida, mas podemos lavar esse corte no seu rosto. Não, sussurrou ele. É só um pequeno corte. Guarde a cura para aqueles que morreriam sem ela. Ele parecia tão cansado. Mal acordado. Ela mordeu o lábio, mas assentiu. Claro. Ela hesitou. A batalha está indo mal, não é? Sim. Então agora, nós simplesmente esperamos. Ele soltou a mão dela e a enfiou por baixo da camisa. Quando uma Aes Sedai chegasse, elas teriam que despí-lo e cuidar de seus ferimentos. Apenas o cotoco havia sido tratado até então, pois era o pior. Galad suspirou, depois tremeu, e sua mão escorregou da camisa. Será que ele pretendia tirá-la? Esperança, sussurrou ele, e então caiu inconsciente. Randy chorou. Ele se encolheu na escuridão, com o padrão girando diante dele, tecido com os fios da vida dos homens. Tantos desses fios se acabaram. Tantos. Ele deveria ter sido capaz de protegê-los. Por que não pôde? Contra a sua vontade, os nomes começaram a se repetir em sua mente. Os nomes daqueles que morreram por ele, começando apenas com mulheres, mas agora se expandindo para cada pessoa que ele deveria ter sido capaz de salvar, mas não o fez. Enquanto a humanidade lutava em Merrilor e Shayol Ghul, Randy foi forçado a assistir às mortes. Ele não conseguia desviar o olhar. O Tenebroso decidiu então atacá-lo com força. A pressão voltou, tentando esmagar Randy até que ele se tornasse nada. Ele não conseguia se mexer. Cada pedacinho de sua essência, sua determinação e sua força se concentravam em impedir que o Tenebroso o destroçasse. Ele só pôde assistir enquanto eles morriam. Randy viu Davron Basheri morrer em um ataque, seguido rapidamente por sua esposa. Randy chorou com a queda do amigo. Ele chorou por Davron Basheri. O querido e fiel Urim sucumbiu a um ataque Trolloc que se dirigia ao topo das colinas,
onde Mate se mantinha firme. Rand chorou por Húrin. O homem com tanta fé nele, o homem que o teria seguido a qualquer lugar. Jori Congar jazia enterrado sob o corpo de um Trolloc, choramingando por socorro até sangrar até a morte. Rand chorou por Jori quando seu fio finalmente desapareceu. Enaila, que havia decidido abandonar Fardar Ismai e depositado uma coroa de flores aos pés do Sisvai Amanleira, foi atravessada na barriga por 4 Trollocs. Rand chorou por ela. Carodin Manfor, que o seguirá por tanto tempo e estivera nos poços de Dumai, morreu quando suas forças para canalizar se esgotaram e ele caiu no chão, exausto. Charans caíram sobre ele e o apunhalaram com suas adagas negras. Sua Aes Sedai, Beldaine, tropeçou e caiu momentos depois. Rand chorou pelos dois. Ele chorou por Gareth Bryne e Siuan. Ele chorou por Gavin. Tantos. Tantos mesmo. Você está perdendo. Rand se encolheu ainda mais. O que ele poderia fazer? Seu sonho de deter o tenebroso. Ele criaria um pesadelo se fizesse isso. Suas próprias intenções o traíam. Desista, adversário. Por que continuar lutando? Pare de lutar e descanse. Ele estava tentado. Ah, como ele estava tentado. Luz. O que Ninaeve pensaria? Ele podia vê-la lutando para salvar a Lana. Quão envergonhadas ela e Moiraine ficariam se soubessem que, naquele momento, Rand queria simplesmente deixar ir. A dor o invadiu, e ele gritou novamente, por favor, que isso acabe. Pode. Rand se encolheu, contorcendo-se, tremendo. Mas, ainda assim, os gritos o assaltavam. Morte após morte. Ele se segurou, com dificuldade. Não, sussurrou. Muito bem, disse o escuro. Tenho mais uma coisa para te mostrar. Mais uma promessa do que pode ser. O tenebroso teceu fios de possibilidades uma última vez. Tudo se transformou em escuridão. Tain atacou com poder único, golpeando Mishrael com ondas de ar. Volte então, seu tolo. Lute. Não perderemos essa posição. O Senhor do Medo recuou, reunindo seus 2 companheiros e se esgueirando para fazer o que lhe foi ordenado. Tain ardeu em chamas, e em seguida, estilhaçou uma pedra próxima com uma onda de poder. Aquela Aes Sedai gatinha. Como ela ousa vencê-lo? Emiael, disse uma voz calma. Tain. Emiael. Ele precisava se considerar Emiael. Atravessou a encosta em direção à voz que o chamara. Em pânico, havia tomado um portal para segurança através das colinas, e agora estava na borda da encosta sudeste. Demandred usava esse local para monitorar a batalha abaixo e enviar destruição para as formações de Andoranos, Cairieninos e Aiel. Os Trollocs de Demandred controlavam todo o corredor entre as colinas e os pântanos e estavam desgastando os defensores no Rio Seco. Era apenas uma questão de tempo. Enquanto isso, o exército Shara lutava a nordeste dali, nas colinas. Preocupava-o que Calton tivesse chegado tão rápido para deter o avanço do Shara. Não importava. Era um gesto de desespero para o homem. Ele não seria capaz de resistir ao exército Shara. Mas o mais importante naquele momento era destruir aquelas Aes Sedai do outro lado das colinas. Isso era fundamental para vencer a batalha. Emiael passou entre Sharans desconfiados, com suas vestimentas e tatuagens estranhas. Demandred sentou-se, de pernas cruzadas, no centro deles. Com os olhos fechados, ele inspirou e expirou lentamente. Aquele sangreal que ele usou exigiu algo dele, algo mais do que apenas a força normal necessária para canalizar. Isso daria a Emiael uma oportunidade. Como era irritante continuar se colocando abaixo de outro. Sim, ele aprenderá muito com aquele homem, mas agora Demandred era claramente inapto para liderar. Ele mimava aqueles Sharans e desperdiçava energia em sua vingança contra Altor. A fraqueza de outro era a potencial oportunidade de Emiael. Ouvi dizer que você está falhando, Emiael, disse Demandred. À frente deles, do outro lado do leito seco do rio, as defesas andoranas finalmente começavam a ceder. Os Trollocs estavam sempre testando pontos fracos em suas linhas, rompendo formações de piques em várias áreas ao longo do rio. A cavalaria pesada da legião e a cavalaria ligeira Cairienin estavam em constante movimento, realizando varreduras desesperadas contra os Trollocs enquanto rompiam as defesas andoranas. Os Aiel ainda o seguravam perto dos pântanos, e os besteiros da legião, combinados com os piques andoranos, ainda impediam os Trollocs de varrer seu flanco direito. Mas a pressão do ataque Trolloc era implacável, e as linhas de Elaine gradualmente se curvavam, aprofundando-se em território Shienar. Emiael, disse Demandred, abrindo os olhos. Olhos ancestrais.
Emiael se recusou a se sentir intimidado, olhando-os fixamente. Ele não se deixaria intimidar. Diga-me como você falhou. A bruxa Aes Sedai, Emiael cuspiu. Ela tem um sangreal de grande poder. Eu quase a peguei, mas o poder verdadeiro falhou. Você recebe apenas um fiozinho por um motivo, disse Demandred, fechando os olhos novamente. É imprevisível para alguém desacostumado com seus costumes. Emiael não disse nada. Ele praticaria com o poder verdadeiro, aprenderia seus segredos. Os outros renegados eram velhos e lentos. Sangue novo logo reinaria. Com uma sensação relaxada de inevitabilidade, Demandred se levantou. Ele dava a impressão de uma enorme pedra mudando de posição. Você vai voltar e matá-la, Emiael. Eu matei o guardião dela. Ela deve ser presa fácil. O sangreal. Demandred estendeu seu cetro, com o cálice de ouro afixado em cima. Seria isso um teste? Que poder! Emiael sentirá a força que irradiava de Demandred enquanto usava. Você diz que ela tem um sangreal, disse Demandred. Com isto, você também terá um. Eu lhe concedo Sacarnem para tirar de você qualquer desculpa para o fracasso. Tenha sucesso ou morra, Emiael. Prove-se digno de estar entre os escolhidos. Emiael lambeu os lábios. E se o dragão renascido finalmente vier até você? Demandred riu. Você acha que eu usaria isso para lutar contra ele? O que isso provaria? Nossas forças precisam ser equiparadas se eu quiser me mostrar superior. Ao que tudo indica, ele não pode usar Kalandor com segurança, e ele tolamente destruiu o Kalshueda. Ele virá, e quando vier, eu enfrentarei sem ajuda e provarei que sou o verdadeiro mestre deste reino. Escuridão interior, pensou Tain. Ele enlouqueceu completamente, não é? Era estranho olhar naqueles olhos, que pareciam tão lúcidos, e ouvir a completa insanidade em seus lábios. Quando Demandred chegou a Emiael pela primeira vez, oferecendo-lhe a chance de servir ao grande senhor, o homem não era assim. Arrogante, sim. Todos os escolhidos eram arrogantes. A determinação de Demandred em matar Altor pessoalmente ardia como um fogo dentro dele. Mas isso era algo diferente. Viver em Shara o mudará. O enfraquecera, certamente. Agora isso. Que homem daria de bom grado um artefato tão poderoso a um rival? Apenas um tolo, pensou Emiael, estendendo a mão para o sangreal. Matar você será como abater um cavalo com 3 pernas quebradas, Demandred. Que pena! Eu esperava vencê-lo como rival. Demandred se virou, e Emiael puxou o poder único através de Sacarnem, bebendo vorazmente de sua dádiva. A doçura do Saidin o saturou, uma torrente furiosa de poder suculento. Ele era imenso enquanto segurava aquilo. Podia fazer qualquer coisa. Destruir montanhas, destruir exércitos, tudo sozinho. Emiael ansiava por extrair fluxos, entrelaçá-los e destruir aquele homem. Tome cuidado, disse Demandred. Sua voz soava patética, fraca. O guincho de um rato. Não canalize isso para mim. Eu vinculei Sacarnem a mim. Se você tentar usá-lo contra mim, ele o queimará do padrão. Será que Demandred mentiu? Um sangreal poderia estar sintonizado com uma pessoa específica? Ele não sabia. Refletiu e abaixou Sacarnem, amargurado apesar do poder que o invadia. Não sou tolo, Emiael, disse Demandred secamente. Não lhe darei a corda para me enforcar. Vá e faça o que lhe mandarem. Você é meu servo nisso, a mão que segura meu machado para derrubar a árvore. Destrua a Mirlin, use fogo maligno. Recebemos ordens, e nisso obedeceremos. O mundo precisa ser desfeito antes de o refazermos à nossa visão. Emiael rosnou para o homem, mas fez o que lhe foi ordenado, tecendo um portal. Ele destruiria aquela bruxa Aes Sedai. Então decidiria como lidar com Demandred. Elaine observou, frustrada, suas formações de pique serem repelidas. O fato de Birgitte ter conseguido convencê-la a se retirar da área de combate imediata, um avanço Trolloc poderia ocorrer a qualquer momento, não lhe agradou. Elaine havia recuado quase até as ruínas, fora de perigo direto por enquanto. Um anel duplo de guardas a cercava, a maioria sentada e comendo, recuperando o pouco de força que conseguia durante os momentos entre as lutas. Elaine não hasteou sua bandeira, mas enviou mensageiros para avisar seus comandantes de que ainda estava viva. Embora tivesse tentado guiar suas tropas contra os Trollocs, seus esforços não foram suficientes. Suas forças estavam claramente enfraquecendo. Temos que voltar, disse ela a Birgitte.
Eles precisam me ver, Birgitte. Não sei se isso vai mudar alguma coisa, disse Birgitte. Essas formações simplesmente não conseguem resistir aos Trollocs e àquela maldita canalização. O que foi? Elaine perguntou. Birgitte se virou. Juro que já me lembrei de uma situação parecida. Elaine cerrou os dentes. A perda de memória de Birgitte lhe causava um profundo sofrimento, mas era um problema de apenas uma mulher. Milhares de pessoas do seu povo estavam morrendo. Perto dali, os refugiados de Caemen ainda vasculhavam a área em busca de flechas e feridos. Vários grupos se aproximaram dos guardas de Elaine, falando com eles em voz baixa, perguntando sobre a batalha ou sobre a rainha. Elaine sentiu uma pontada de orgulho pelos refugiados e sua tenacidade. A cidade havia se desintegrado, mas uma cidade poderia ser reconstruída. O povo, o verdadeiro coração de Caemen, não sucumbiria tão facilmente. Outra lança de luz mergulhou no campo de batalha, matando homens e desorganizando os lanceiros. Além dela, do outro lado das colinas, mulheres se canalizavam em uma batalha furiosa. Ela podia ver as luzes brilhando na noite, mas isso era tudo. Elaine deveria se juntar a elas. Seu comando ali não fora bom o suficiente para salvar os soldados, mas fornecer a orientação e liderança. Temo pelo nosso exército, Elaine, disse Birgitte. Temo que o dia esteja perdido. O dia não pode ser perdido, disse Elaine, porque se for, todos nós estaremos perdidos. Recuso-me a aceitar a derrota. Você e eu retornaremos. Deixe Demandred tentar nos derrotar. Talvez me ver revitalize os soldados, faça-os. Um grupo de refugiados de Caemen que estava por perto atacou seus guardas e guardas. Elaine praguejou, transformando-se em Monshadov e abraçando o poder único. O grupo que ela, a princípio, confundira com refugiados, com roupas sujas e manchadas de fuligem, usava cota de malha por baixo. Eles lutaram contra seus guardas, matando com espada e machado. Não eram refugiados, eram mercenários. Traição! Gritou Birgitte, erguendo o arco e atirando na garganta de um mercenário. As armas! Não é uma traição, disse Elaine. Ela teceu fogo e abateu um grupo de 3. Esses não são nossos. Cuidado com os ladrões vestidos de mendigos. Ela se virou quando outro grupo de refugiados se investiu contra as linhas enfraquecidas da guarda. Estavam por toda parte. Eles se aproximaram sorrateiramente enquanto a atenção se concentrava no campo de batalha distante. Quando um grupo de mercenários avançou, ela teceu saidar para mostrar-lhes a loucura de atacar uma Aes Sedai. Ela liberou uma poderosa trama de ar. Ao atingir um dos homens que a atacavam, a trama se desfez, desfiando-se. Elaine praguejou, virando o cavalo para fugir, mas um dos atacantes avançou e cravou a espada no pescoço de Monshadov. O cavalo empinou, guinchando de agonia, e Elaine vislumbrou brevemente os guardas lutando ao redor enquanto caía no chão, em pânico pela segurança de seus bebês. Mãos ásperas a agarraram pelos ombros e a mantiveram contra o chão. Ela viu algo prateado brilhar na noite. Um medalhão de cabeça de raposa. Outro par de mãos o pressionou contra sua pele logo acima dos seios. O metal estava extremamente frio. Olá, minha rainha, disse Melar, agachando-se ao lado dela. O ex-guarda, aquele que muitos ainda presumiam ser o pai de seus filhos, lançou-lhe um olhar lascivo. Tem sido muito difícil encontrá-la. Elaine cuspiu nele, mas ele se antecipou, erguendo a mão para pegar a saliva. Ele sorriu e se levantou, deixando-a presa por 2 mercenários. Embora alguns de seus guardas ainda lutassem, a maioria havia sido repelida ou morta. Melar se virou quando 2 homens arrastaram Birgitte. Ela se debateu sob as garras deles, e um terceiro homem se aproximou para ajudar a segurá-la. Melar sacou a espada, observou a lâmina por um momento, como se estivesse se inspecionando em seu brilho reflexivo. Então, enfiou-a na barriga de Birgitte. Birgitte ofegou, caindo de joelhos. Melar a decapitou com um violento golpe de costas da mão. Elaine se viu sentada, imóvel, incapaz de pensar ou reagir enquanto o cadáver de Birgitte tombava para frente, derramando sangue vital do pescoço. O vínculo se desfez, e com ele veio dor. Uma dor terrível. Estou esperando para fazer isso há muito tempo, disse Melar. Sangue e cinzas, mas foi bom. Seu guardião estava morto. Seu guardião havia sido assassinado. Aquele coração duro, porém generoso, aquela lealdade tremenda, destruídos. A perda tornou difícil pensar. Melar chutou o cadáver de Birgitte quando um homem se aproximou com um corpo pendurado na cela.
O homem usava um uniforme andorano, e o cadáver, de bruços, balançava cabelos dourados. Quem quer que fosse a pobre mulher, ela usava um vestido exatamente igual ao de Elaine. Oh não! Vão, disse Melar. O homem partiu, alguns outros se formando ao seu redor, falsos guardas. Eles carregavam o estandarte de Elaine, e um deles começou a gritar: a rainha está morta. A rainha caiu. Melar virou-se para Elaine. Seu povo ainda luta. Bem, isso deve desorganizar as fileiras deles. Quanto a você, bem, aparentemente, o grande senhor tem uma utilidade para essas suas crianças. Recebi ordens de levá-las para Shayol Gu. Ocorre-me que você não precisa estar com elas neste momento. Ele olhou para um dos companheiros. Você consegue fazer funcionar. O outro homem ajoelhou-se ao lado de Elaine e pressionou as mãos contra a barriga dela. Uma onda de susto repentino atravessou sua dormência e choque. Seus bebês. Ela já está bem avançada, disse o homem. Provavelmente consigo manter as crianças vivas com uma trama, se você as cortar. Vai ser difícil fazer direito. Elas ainda são jovens. 6 meses de gravidez. Mas com as tramas que me foram mostradas pelos escolhidos, sim, acho que consigo mantê-las vivas por 1 hora. Mas você terá que levá-las a Emiael para levá-las a Shayol Gu. Viajar com um portal comum não vai mais funcionar lá. Melar embainhou a espada e tirou uma faca de caça do cinto. Para mim, está bom. Enviaremos as crianças, como o grande senhor pede. Mas você, minha rainha, você é minha. Elaine se debateu, mas a mão dos homens era firme. Ela agarrou Sayar repetidamente, mas o medalhão se movia como uma forquilha. Ela poderia muito bem estar tentando abraçar Sayar, assim como tentar alcançar Sayar. Não! Ela gritou enquanto Melar se ajoelhava ao seu lado. Não! Ótimo! Disse ele. Eu esperava que você começasse a gritar. Nada! Rand se virou. Tentou se virar. Não tinha forma nem contorno. Nada! Ele tentou falar, mas não tinha boca. Finalmente, conseguiu pensar nas palavras e fazê-las se manifestarem. Essa gaita, Rand projetou. O que é isso? Nossa aliança, respondeu o tenebroso. Nossa acomodação. Nossa acomodação não é nada, perguntou Rand. Sim. Ele entendeu. O tenebroso estava oferecendo um acordo. Rand podia aceitar isso. Ele podia aceitar o nada. Os dois duelavam pelo destino do mundo. Rand lutava por paz, glória e amor. O tenebroso buscava o oposto. Dor. Sofrimento. Isso era, de certa forma, um equilíbrio entre os dois. O tenebroso concordaria em não reforjar a roda para atender aos seus desejos sombrios. Não haveria escravização da humanidade. Não haveria mundo sem amor. Não haveria mundo algum. É o que você prometeu a Elan, disse Rand. Você prometeu a ele o fim da existência. Eu a ofereço a você também, respondeu o escuro. E a todos os homens. Você queria paz. Eu a dou a você. A paz do vazio que você tanto busca. Eu te dou nada e tudo. Rand não rejeitou a oferta imediatamente. Ele a agarrou e guardou em sua mente. Sem mais dor. Sem mais sofrimento. Sem mais fardos. Um final. Não era isso que ele desejava. Uma maneira de finalmente encerrar os ciclos. Não, disse Rand. O fim da existência não é paz. Eu já fiz essa escolha antes. Continuaremos. A pressão dos escuros começou a cercá-lo novamente, ameaçando despedaçá-lo. Não oferecerei novamente, disse o escuro. Eu não esperaria que você fizesse isso, disse Rand enquanto seu corpo retornava e os fios de possibilidade desapareciam. Então a verdadeira dor começou. Me esperava com as forças Seanchan reunidas, oficiais caminhando ao longo das linhas com lanternas para preparar os homens. Eles não haviam retornado a Eboldar, mas, em vez disso, haviam fugido por portões para uma grande planície aberta que ela não reconheceu. Árvores com cascas estranhas e grandes folhas abertas cresciam ali. Ela não conseguia dizer se eram realmente árvores ou apenas samambaias enormes. Era particularmente difícil dizer por causa da murcha. As árvores haviam desenvolvido folhas, mas agora elas estavam caídas nas laterais como se não tivessem visto água há muitas semanas. Min tentou imaginar como seriam quando saudáveis. O ar tinha um cheiro diferente para ela, de plantas que ela não reconhecia e de água do mar. As forças Seanchan esperavam informações rígidas de tropas, prontas para marchar, cada quarto homem com uma lanterna,
embora apenas 1 em cada 10 delas estavam acesas. Mover um exército não era possível rapidamente, apesar dos portais, mas Fortuona tinha acesso a centenas de damanes. A retirada havia sido realizada com eficiência, e Min suspeitava que um retorno ao campo de batalha poderia ser realizado rapidamente. Se Fortuona decidisse retornar, claro. A imperatriz sentou-se no topo de um pilar à noite, elevada até ele em seu palanquim, iluminada por lanternas azuis. Não era um trono, mas um pilar branco puro, com cerca de 2 metros de altura, erguido no topo de uma pequena colina. Min sentou-se ao lado do pilar e podia ouvir os relatos que chegavam. Esta batalha não está indo bem para o príncipe dos corvos, disse o general Galga. Ele se dirigiu aos seus generais diante de Fortuona, falando diretamente com eles, para que pudessem responder sem se dirigir formalmente à imperatriz. Seu pedido para que retornássemos chegou agora mesmo. Ele esperou tempo demais para buscar nossa ajuda. Hesito em dizer isso, disse Yula. Mas, embora a sabedoria da imperatriz não tenha limites, não tenho confiança no príncipe. Ele pode ser o consorte escolhido pela imperatriz, e foi obviamente uma escolha sábia para esse papel. No entanto, ele provou ser imprudente em batalha. Talvez esteja sobrecarregado com o que está acontecendo. Tenho certeza de que ele tem um plano, disse Beslan, sério. Você tem que confiar no Mate. Ele sabe o que está fazendo. Ele me impressionou antes, disse Galga. Os presságios parecem favorecê-lo. Ele está perdendo, capitão-general, disse Yula. Perdendo feio. Os presságios para um homem podem mudar rapidamente, assim como a sorte de uma nação. Min estreitou os olhos para o baixo capitão do ar. Ele agora tinha as 2 últimas unhas de cada mão laqueadas. Fora ele quem liderara o ataque a Tarvalon, e o sucesso daquele ataque lhe granjeara grande simpatia aos olhos de Fortuona. Símbolos e presságios giravam em torno de sua cabeça, como aqueles acima da de Galga, e, de fato, da de Beslan. Luz, pensou Min. Será que estou mesmo começando a pensar em presságios como Fortuona? Preciso deixar essas pessoas. Elas estão loucas. Sinto que o príncipe encara esta batalha como um jogo, disse Yula novamente. Embora suas apostas iniciais tenham sido sensatas, ele se excedeu. Quantos homens já se sentaram à mesa de Dactol que pareceram gênios por causa de suas apostas, quando, na verdade, apenas o acaso fez parecer capaz? O príncipe venceu no início, mas agora vemos como é perigoso apostar como ele fez. Yula inclinou a cabeça em direção à imperatriz. Suas afirmações tornaram-se cada vez mais ousadas, pois ela não lhe dava motivos para se calar. Dada pela imperatriz, naquela situação, isso era um sinal de que ele deveria continuar. Ouvi rumores sobre ele, disse Galga. Mate é um apostador, sim, disse Beslan. Mas ele é incrivelmente bom nisso. Ele ganha, general. Por favor, você precisa voltar e ajudar. Yulan balançou a cabeça enfaticamente. A imperatriz, que ela viva para sempre, nos tirou do campo de batalha por um bom motivo. Se o príncipe não conseguiu proteger seu próprio posto de comando, ele não está no controle da batalha. Cada vez mais ousado. Galgan coçou o queixo e olhou para outra pessoa ali. Mi não sabia muito sobre Tilly. Ela permanecia quieta nessas reuniões. Com cabelos grisalhos e ombros largos, a mulher de pele escura tinha uma força indefinível. Era uma general que liderara seu povo diretamente, em batalha, muitas vezes. Aquelas cicatrizes provavam isso. Esses continentais lutam melhor do que eu jamais imaginei, disse Tilly. Lutei ao lado de alguns soldados de Calton. Acho que eles vão surpreendê-lo, general. Eu também, humildemente, sugiro que voltemos para ajudar. Mas será do melhor interesse do Império fazer isso? Perguntou Yula. As forças de Calton enfraquecerão a sombra, assim como a marcha da sombra de Merrilor para Eboldar. Podemos esmagar os Trollocs com ataques aéreos ao longo do caminho. A vitória a longo prazo deve ser nosso objetivo. Talvez possamos enviar Damane para buscar o príncipe e trazê-lo em segurança. Ele lutou bem, mas está obviamente em desvantagem nesta batalha. Não podemos salvar seus exércitos, é claro. Eles estão condenados. Min franziu a testa, inclinando-se para a frente. Uma das imagens acima da cabeça de Yulan. Era tão estranho. Uma corrente. Por que ele teria uma corrente acima da cabeça? Ele é um prisioneiro, pensou ela de repente. Luz. Alguém o está manipulando como se fosse um instrumento. Mate temia um espião. Min sentia frio. A imperatriz, que ela viva para sempre, tomou sua decisão,
disse Galga. Nós retornamos. A menos que sua mente, em sua sabedoria, tenha mudado. Ele se virou para ela, com uma expressão interrogativa no rosto. Nosso espião pode canalizar, percebeu Min, inspecionando Yulan. Aquele homem está sob compulsão. Um canalizador. Haja negro. Da mãe da amiga das trevas. Um senhor do medo. Poderia ser qualquer um. E o espião provavelmente também estaria usando uma trama para se disfarçar. Então, como Min poderia identificar esse espião? Visões. Aes Sedai e outras canalizadoras sempre tinham visões associadas a elas. Sempre. Será que ela conseguiria encontrar uma pista em uma delas? Ela sabia, por instinto, que a corrente de Yulan significava que ele era prisioneiro de outra pessoa. Ele não era o verdadeiro espião, então, mas um fantoche. Ela começou com os outros nobres e generais. É claro que muitos deles tinham presságios acima da cabeça, e esses tipos geralmente tinham. Como ela identificaria algo fora do comum? Min observou a multidão que observava e prendeu a respiração ao notar pela primeira vez que uma das Soujin, uma jovem com sardas, carregava uma série de imagens acima da cabeça. Min não reconheceu a mulher. Será que ela estava servindo ali o tempo todo? Min tinha certeza de que teria notado antes se a mulher tivesse se aproximado. Pessoas que não eram canalizadoras, guardiãs ou Taveren raramente tinham tantas imagens associadas a elas. Por descuido ou acaso, porém, ela não se lembrou de olhar especificamente para as servas. Agora, o disfarce era óbvio para ela. Min desviou o olhar para não levantar suspeitas na serva e considerou seu próximo movimento. Seus instintos sussurravam que ela deveria simplesmente atacar, sacar uma faca e arremessá-la. Se aquela serva fosse uma senhora do medo, ou, Luz, um dos renegados, atacar primeiro poderia ser a única maneira de derrotá-la. Havia também uma chance, no entanto, de que a mulher fosse inocente. Min ponderou e então se levantou da cadeira. Vários do sangue resmungaram sobre a quebra de decoro, mas Min os ignorou. Ela subiu no braço da cadeira, equilibrando-se ali para ficar em pé de igualdade com Tuon. Min se inclinou. Mate pediu para voltarmos, disse Min suavemente. Por quanto tempo você vai debater fazer o que ele pediu? Tuon a encarou. Até que eu esteja convencido de que isso é o melhor para o meu império. Ele é seu marido. A vida de um homem não vale a de milhares, disse Tuon, mas parecia genuinamente perturbada. Se a batalha realmente acabar tão mal quanto os batedores de Yulan dizem. Você me chamou de orador da verdade, disse Min, o que isso significa exatamente? É seu dever me censurar em público, se eu fizer algo errado. No entanto, você não tem treinamento na delegacia. Seria melhor se conter até que eu possa providenciar. Min virou-se para os generais e a multidão que assistia, com o coração batendo freneticamente. Como porta-voz da verdade da Imperatriz Fortuona, agora falo a verdade. Ela abandonou os exércitos da humanidade e retém suas forças em tempos de necessidade. Seu orgulho causará a destruição de todas as pessoas, em todos os lugares. O sangue parecia atordoado. Não é tão simples, mocinha, disse o general Galga. Pelos olhares que os outros lhe lançaram, parecia que ele não deveria debater com alguém que falava a verdade. Mesmo assim, ele avançou. Esta é uma situação complexa. Eu seria mais compreensivo, disse Min, se não soubesse que há um espião da sombra entre nós. O Soujin sardento olhou para cima bruscamente. Peguei você, pensou Min, e então apontou para o general Yulan. Abaldar Yulan, eu o denuncio. Vi presságios que me provam que você não está agindo no interesse do Império. A verdadeira espiã relaxou, e Min percebeu um leve sorriso em seus lábios. Isso já era o suficiente. Enquanto Yulan protestava em voz alta contra a acusação, Min deixou cair uma faca em sua mão e a chicoteou em direção à mulher. Ele capotou, mas pouco antes de atingir a mulher, parou e ficou suspenso no ar. Damani e Suldan, que estavam por perto, ofegaram. A espiã lançou um olhar odioso para Min, abriu um portal e se jogou por ele. Veaves disparou atrás dela, mas ela já havia sumido antes que a maioria das pessoas presentes percebesse o que estava acontecendo. Sinto muito, General Yulan, anunciou Min, mas o senhor está sofrendo de compulsão. Fortuona, é óbvio que a sombra está fazendo tudo o que pode para nos impedir de lutar. Com isso em mente, o senhor ainda seguirá esse curso de indecisão. Min encontrou os olhos de Tuon. Você joga esses jogos muito bem, sussurrou Tuon, com a voz fria. E pensar que me preocupei com sua segurança ao trazê-lo para minha corte. Eu deveria ter me preocupado comigo mesmo,
ao que parece. Tuon suspirou, suavemente. Suponho que você me dê a oportunidade, talvez a ordem, de seguir o que meu coração escolher, seja sábio ou não. Ela se levantou. General Galga, reúna suas tropas. Retornaremos ao campo de Merrilor. Egwene teceu a terra e destruiu as pedras atrás das quais os Charan se escondiam. As outras Aes Sedai atacaram imediatamente, lançando teias pelo ar crepitante. Os Charans pereceram em fogo, raios e explosões. Este lado das colinas estava tão coberto de escombros e marcado por trincheiras que parecia os restos de uma cidade após um terrível terremoto. Ainda era noite, e eles estavam lutando. Luz, quanto tempo fazia desde que Gavin morrera? Horas e horas. Egwene redobrou seus esforços, recusando-se a deixar que a lembrança dele a derrubasse. Ao longo das horas, suas Aes Sedai e os Charans lutaram de um lado para o outro do lado oeste das colinas. Lentamente, Egwene os empurrava para o leste. Às vezes, o lado de Egwene parecia estar vencendo, mas ultimamente, mais e mais Aes Sedai caíam devido aos efeitos da fadiga ou do poder único. Outro grupo de canalizadores se aproximou através da fumaça, atraindo poder único. Egwene conseguia senti-los mais do que vê-los. Desvie das tramas deles, gritou Egwene, posicionando-se na vanguarda. Eu ataco, você defende. Outras mulheres atenderam ao chamado, gritando ao longo de sua linha de batalha. Elas não lutavam mais sozinhas em grupos. Mulheres de todas as ajas se enfileiravam de cada lado de Egwene, concentradas em seus rostos imortais. Guardiões postavam-se à frente delas. Usar seus corpos para deter as tramas era a única proteção que podiam oferecer. Egwene sentiu Leofwin se aproximando por trás. A nova guardiã levava seus deveres a sério. Uma Seanchan, lutando como sua guardiã na última batalha. Por que não? O próprio mundo estava se desfazendo. As rachaduras ao redor dos pés de Egwene provavam isso. Essas não haviam desaparecido, como as anteriores, a escuridão permanecia. Fogo de baleia havia sido usado demais naquela área. Egwene lançou uma onda de fogo como uma parede em movimento. Cadáveres se incendiaram conforme a parede passava, deixando para trás pilhas fumegantes de ossos. Seu ataque marcou o chão, escurecendo, e os Charan se uniram para lutar contra a trama. Ela matou alguns deles antes que eles interrompessem o ataque. As outras Aes Sedai desviaram ou destruíram suas tramas de retorno, e Egwene reuniu forças para tentar novamente. Tão cansada, um pedaço dela sussurrou. Egwene, você está tão cansada. Isso está ficando perigoso. Leofwin se aproximou, tropeçando em uma pedra quebrada, mas se juntando a ela na frente. Trago notícias, mãe, disse ela com aquele sotaque Seanchan. Os Ashamen recuperaram os selos. O líder deles os carrega. Egwene soltou um suspiro de alívio. Ela teceu fogo e o lançou em pilares desta vez, as chamas iluminando o chão irregular ao redor. As rachaduras que Emiael havia causado a preocupavam profundamente. Ela começou a tecer novamente, mas parou. Algo estava errado. Ela se virou enquanto fogo maligno, uma coluna tão larga quanto o braço de um homem, atravessava a linha de Aes Sedai, vaporizando meia dúzia de mulheres. Explosões ao redor surgiram como se vindas do nada, e outras mulheres iam da batalha para a morte num piscar de olhos. O fogo queimou as mulheres que impediram que as tecelagens nos matassem. Mas aquelas mulheres foram removidas do padrão antes que pudessem tecê-los, e não poderiam mais ter impedido os ataques de Shara. Balefire queimou um fio no padrão. A cadeia de eventos foi catastrófica. Canalizadores de Charan que estavam mortos estavam vivos novamente, e avançaram, homens arranhando o chão irregular como cães de caça, mulheres caminhando em grupos interligados de 4 ou 5. Egwene procurou a fonte da fogueira. Ela nunca tinha visto uma barra tão imensa, tão poderosa que devia ter queimado fios algumas horas antes. Ela encontrou Emiael no topo das colinas, o ar distorcido em uma bolha ao seu redor. Gavinhas negras, como musgo ou líquen, saíam de fendas na rocha ao redor. Uma doença se espalhando. Escuridão. Nada. Ela consumiria a todos. Outra barra de fogo maligno abriu um buraco no chão e tocou as mulheres, fazendo suas formas brilharem e depois desaparecerem. O próprio ar se rompeu, como uma bolha de força que explodiu de Emiael. A tempestade anterior retornou, mais forte. Achei que tinha te ensinado a correr, rosnou Egwene, levantando-se e reunindo seu poder. Aos seus pés, o chão rachou e se abriu no nada. Luz. Ela sentia o vazio naquele buraco. Começou a se mover, mas outro ataque de fogo maligno percorreu o campo de batalha, matando as mulheres que ela amava.
O tremor sob os pés jogou Egwene no chão. Os gritos aumentaram de intensidade enquanto os ataques de Charan massacravam os seguidores de Egwene. As Aes Sedai se dispersaram, buscando segurança. As rachaduras no chão se espalharam, como se o topo das alturas tivesse sido atingido por um martelo. Fogo maligno. Ela precisava do seu próprio. Era a única maneira de lutar contra ele. Ela se ajoelhou e começou a tecer a trama proibida, embora seu coração disparasse ao fazê-lo. Não. Usar fogo maligno só levaria o mundo à destruição. E depois? É só uma trama, Egwene. Palavras de Perrin, quando a viu no mundo dos sonhos e impediu que o fogo maligno o atingisse. Mas não era só mais uma trama. Não havia nada igual. Tão exausta. Agora que havia parado por um instante, sentia a fadiga entorpecente. No fundo, sentia a perda, a amarga perda, da morte de Gavin. Mãe, disse Leofwin, puxando-a pelo ombro. A mulher havia permanecido com ela. Mãe, precisamos ir. As Aes Sedai se dispersaram. Os Charans nos invadiram. À frente, Emiael a viu. Ele sorriu, avançando a passos largos, um cetro em uma mão, a outra apontada para ela, com a palma para cima. O que aconteceria se ele a queimasse com fogo maligno? As últimas 2 horas desapareceriam. Sua reunião com as Aes Sedai, as dezenas e dezenas de Charans que ela havia matado. Apenas uma trama. Não há outra igual. Não é assim que funciona, pensou ela. Há 2 lados para cada moeda. 2 metades para o poder. Quente e frio, luz e escuridão, mulher e homem. Se uma trama existe, seu oposto também deve existir. Emiael lançou fogo maligno, e Egwene fez alguma coisa. A trama que ela já havia tentado antes nas rachaduras, mas com poder e alcance muito maiores. Uma trama majestosa, maravilhosa, uma combinação de todos os 5 poderes. Deslizou para o lugar diante dela. Ela gritou, liberando-a como se viesse de sua própria alma, uma coluna de puro branco que atingiu a trama de Emiael em seu centro. Os 2 se anularam, como água escaldante e água gelada despejadas juntas. Um poderoso clarão de luz encobriu tudo, cegando Egwene, mas ela pôde sentir algo no que fez. Um reforço do padrão. As rachaduras pararam de se espalhar e algo brotou dentro delas, uma força estabilizadora. Um crescimento, como uma crosta em uma ferida. Não uma solução perfeita, mas pelo menos um remendo. Ela gritou, forçando-se a se levantar. Não o enfrentaria de joelhos. Ela puxou cada vestígio de poder que conseguia segurar, jogando contra os renegados com a fúria da Amirlin. Os 2 fluxos de poder lançavam luz um contra o outro, o chão ao redor de Emiael rachando enquanto o chão perto de Egwene se reconstruía. Ela ainda não sabia o que estava tecendo. O oposto de fogo maligno. Um fogo próprio, uma trama de luz e reconstrução. A chama de Tar Valon. Eles se uniram, em êxtase, por um momento eterno. Naquele instante, Egwene sentiu uma paz tomar conta dela. A dor da morte de Gavin desapareceu. Ele renasceria. O padrão continuaria. A própria trama que ela empunhava acalmou sua raiva e a substituiu por paz. Ela se aprofundou em Saidar, aquele conforto radiante que a guiara por tanto tempo. E ela atraiu mais do poder. Seu fluxo de energia atravessou a fogueira de Emiael como um golpe de espada, espalhando poder para o lado e subindo pelo fluxo até a mão estendida de Emiael. Perfurou a mão e atravessou seu peito. A fogueira desapareceu. Emiael ficou boquiaberto, cambaleando, com os olhos arregalados, e então se cristalizou de dentro para fora, como se estivesse congelado. Um cristal multicolorido e belo brotou dele. Bruto e bruto, como se viesse do próprio núcleo da Terra. De alguma forma, Egwene sabia que a chama teria tido muito menos efeito em uma pessoa que não tivesse se entregado à sombra. Ela se agarrou ao poder que havia segurado. Ela havia puxado demais. Sabia que, se soltasse, acabaria esgotada, incapaz de canalizar mais uma gota. O poder a invadiu naquele último momento. Algo tremeu ao norte. A luta de Rand continuou. As brechas na terra se expandiram. O fogo maligno de Emiael e Demandreis havia feito seu trabalho. O mundo ali estava desmoronando. Linhas negras irradiavam pelas colinas, e sua mente as viu se abrindo, a terra se estilhaçando e um vazio surgindo ali, sugando toda a vida. Cuidado com a luz, sussurrou Egwene. Mãe! Leofwin ainda estava ajoelhado ao lado dela. Ao redor deles, centenas de Charans se levantaram do chão. Observe a luz, Leofwin, disse Egwene. Como o trono de Amirlin, eu ordeno,
encontre os selos da prisão do tenebroso e quebre-os. Faça isso no momento em que a luz brilhar. Só então ela poderá nos salvar. Mas Egwene teceu um portal e envolveu Leovin em ar, empurrando-a para um lugar seguro. Ao passar, Egwene libertou a ligação da mulher, rompendo seu breve vínculo. Não! Leovin gritou. O portal se fechou. Fendas negras em direção ao nada se expandiram ao redor de Egwene enquanto ela enfrentava centenas de charas. Suas Aes Sedai lutaram com força e bravura, mas aqueles canalizadores de chara ainda permaneciam. Eles a cercavam, alguns tímidos, outros sorrindo em triunfo. Ela fechou os olhos e absorveu o poder. Mais do que uma mulher deveria ser capaz, mais do que era certo. Muito além da segurança, muito além da sabedoria. Este Sangreal não tinha proteção para impedir isso. Seu corpo estava esgotado. Ela o ofereceu e se tornou uma coluna de luz, liberando a chama de Tar Valon no chão sob seus pés e alto no céu. O poder a deixou em uma explosão silenciosa e bela, varrendo charas e selando as rachaduras criadas por sua luta com Emiael. A alma de Egwene se separou de seu corpo em colapso e descansou naquela onda, surfando nela em direção à luz. Egwene morreu. Rand gritou em negação, em fúria, em tristeza. Ela não! Ela não! Os mortos são meus! Shaitan! Gritou Rand. Ela não! Eu vou matar todos eles, adversário. Rand se curvou, fechando os olhos com força. Eu vou te proteger, pensou. Aconteça o que acontecer, eu te protegerei, eu juro. Eu juro. Ó, luz! O nome de Egwene entrou para a lista dos mortos. Essa lista continuou a crescer, ecoando em sua mente. Seus fracassos. Tantos fracassos. Ele deveria ter conseguido salvá-los. Os ataques do escuro persistiram, tentando despedaçar Rand e esmagá-lo de uma só vez. Ah, luz! Não Egwene. Rand fechou os olhos e desabou, mal conseguindo conter o próximo ataque. A escuridão o envolveu. Leane ergueu o braço, protegendo os olhos da magnífica explosão de luz. Ela lavou a encosta da escuridão e, por um instante, deixou apenas o brilho. Os Charans congelaram no lugar, projetando sombras atrás de si enquanto se cristalizavam. A coluna de poder subiu alto no ar, um farol, e depois desapareceu. Leane caiu de joelhos, apoiando uma das mãos no chão para se firmar. Uma camada de cristais cobria o chão, crescendo sobre rochas quebradas, cobrindo a paisagem marcada. Onde antes havia rachaduras, elas agora estavam preenchidas com cristais, parecendo pequenos rios. Leane se levantou e avançou lentamente, passando pelos Charans congelados em cristal, mortos no tempo. Bem no centro da explosão, Leane encontrou uma coluna de cristal tão larga quanto uma antiga árvore de couro, elevando-se a cerca de 15 metros de altura. Congelada em seu centro, havia uma vara canelada, o Sangreal de Vorá. Não havia sinal da própria Mirlin, mas Leane sabia. O trono de Amirlin caiu, gritou uma Aes Sedai próxima em meio aos Charans cristalizados. O trono de Amirlin caiu. Um trovão ribombou. Berelain ergueu os olhos da lateral da cama e se levantou, a mão de Galad escorregando da dela enquanto ela caminhava até a janela embutida na parede de pedra. O mar agitava-se e batia contra as rochas lá fora, rugindo, como se estivesse com raiva. Talvez dor. Espuma branca jorrava, violenta, em direção às nuvens onde o relâmpago lançava uma luz fragmentada. Enquanto ela observava, aquelas nuvens se tornavam mais espessas na noite, se é que isso era possível. Mais escuras. Ainda faltava 1 hora para o amanhecer. As nuvens estavam tão negras, porém, que ela sabia que não veria o sol quando nascesse. Voltou para perto de Galad, sentou-se e pegou sua mão. Quando uma Aes Sedai viria curá-lo? Ele ainda estava inconsciente, exceto pelos sussurros de um pesadelo. Ele se contorceu e algo brilhou em seu pescoço. Berelain enfiou a mão por baixo da camisa e tirou um medalhão. Tinha o formato de uma cabeça de raposa. Ela o esfregou com o dedo. De volta a Calton, Galad sussurrou, de olhos fechados. Esperança. Berelain pensou por um momento, sentindo a escuridão lá fora como se fosse a própria escuridão, sufocando a terra e se infiltrando pelas janelas, por baixo das portas. Ela se levantou, deixou Galad e se afastou rapidamente, carregando o medalhão. O trono de Amirlin está morto, relatou Arganda. Sangue e cinzas ensanguentadas, pensou Mate. Egwene. Egwene também não? Aquilo o atingiu como um soco no rosto. Além disso, continuou Arganda,
As Aes Sedai relatam que perderam mais da metade de seus membros. Os que restaram afirmam, e esta é uma citação, que eles não conseguiram canalizar o poder único o suficiente para levantar uma pena. Eles estão fora da batalha. Mati resmungou. Quantos canalizadores de Charan eles levaram? Perguntou, preparando-se. Todos eles. Mati olhou para Arganda e franziu a testa. O quê? Todos os canalizadores, disse Arganda. Todos os que lutavam contra as Aes Sedai. Isso é alguma coisa, disse Mati. Mas Egwene. Não. Não pense nisso agora. Ela e seu povo haviam parado os canalizadores de Chara. Os Charans e os Trollocs recuaram das linhas de frente para se reagrupar. Mati aproveitou a oportunidade para fazer o mesmo. Suas forças, o que restava delas, estavam espalhadas pelas colinas. Ele havia reunido todos os que lhe restavam, os fronteiriços, os jurados pelo dragão, Loial e os Ogier, as tropas de Tan, os mantos brancos, soldados do bando da Mão Vermelha. Eles lutaram arduamente, mas o inimigo os superava em muito em número. Já era ruim o suficiente terem apenas os Charans para enfrentar, mas assim que os Trollocs avançaram pela borda leste das colinas, foram forçados a se defender em duas frentes. Na última hora, eles foram empurrados para trás mais de 1000 passos, na direção norte, e suas fileiras de retaguarda quase alcançaram o fim do planalto. Este seria o último empurrão. O fim da batalha. Com a partida dos canalizadores de Chara, Mati não seria eliminado imediatamente, mas Luz, ainda restavam tantos Trollocs sanguinários. Mati havia dançado essa dança muito bem. Ele sabia que tinha. Mas havia um limite para o que um homem podia fazer. Mesmo o retorno de Tuon poderia não ser suficiente, se viesse. Arganda lidava com os relatórios das outras áreas do campo de batalha. O homem estava tão ferido que não conseguia lutar, e não havia ninguém com poder suficiente para curar. Ele fez bem o seu trabalho. Bom homem. Mati poderia tê-lo usado na banda. Os Trollocs se reuniram para o ataque, novamente afastando os corpos do caminho, formando punhos com Mirdraal à frente. Isso daria a Mati 5 ou 10 minutos para se preparar. Então, a batalha chegaria. Lan se aproximou, com uma expressão sombria. O que você quer que meus homens façam, Calton? Preparem-se para lutar contra aqueles Trollocs, disse Mati. Alguém conversou com Mayene ultimamente. Agora seria um ótimo momento para trazer de volta algumas fileiras de homens que foram curados. Vou verificar para você, disse Lan. Então prepararei meus homens. Mati vasculhou seus alforjes enquanto Lan se retirava. Ele puxou o estandarte de Rand, o das antigas Aes Sedai. Ele o havia recolhido antes, pensando que talvez pudesse ter alguma utilidade. Alguém disse essa coisa. Estamos lutando em nome de Rand. Vamos mostrar à sombra que temos orgulho disso. Danil pegou a bandeira e encontrou uma lança para usar como mastro. Mati respirou fundo. Pelo jeito como os borderlanders falavam, eles pensavam que aquilo terminaria em uma investida gloriosa, heroica e suicida. Era assim que as canções de Tom sempre terminavam. O tipo de canções que Mati esperava nunca encontrar. Uma tênue esperança. Agora. Pense, pense. Ao longe, as trombetas Trolloc começaram a soar. Tuon havia se atrasado. Ela viria. Ele esperava, secretamente, que não. Com a batalha indo tão mal, nem mesmo os Seanchan seriam suficientes. Ele precisava de uma oportunidade. Vamos, sorte. Outro portal se abriu, e Arganda foi buscar o relatório do mensageiro. Mati não precisou ouvir para perceber que tipo de notícia era, pois, quando Arganda retornou, estava com a testa franzida. Tudo bem, disse Mati, suspirando. Me dê suas notícias. A rainha de Andor está morta, disse Arganda. Cinzas sangrentas. Elaine não. Mati sentiu um aperto no peito. Desculpe. Quem lhe dera aí? Basheri. Mortos, disse Arganda. E a esposa dele. Eles caíram durante um ataque contra os lanceiros andoranos. Perdemos 6 chefes do clã Aiel também. Ninguém lidera os andoranos ou os Aiel no leito do rio. Eles estão se desintegrando rapidamente. Este é o fim. A voz aumentada de Demandre ecoou por Mati, vinda do outro lado do planalto. Leos Therin abandonou você. Clame por ele enquanto morre. Deixe-o sentir sua dor. Eles haviam chegado aos últimos lances da partida, e Demandred havia jogado bem. Mati olhou para seu exército de soldados exaustos, muitos deles feridos. Não havia como negar, eles estavam em uma situação desesperadora.
Mandem chamar as Aes Sedai, disse Mati. Não me importa que digam que não conseguem levantar uma pena. Talvez, quando chegar a hora de suas vidas, encontrem um pouco de força para uma bola de fogo aqui e ali. Além disso, seus guardiões ainda sabem lutar. Arganda assentiu. Perto dali, um portão se abriu e 2 Ashamen de aparência atribulada saíram cambaleando. Naef e Neald tinham marcas de queimadura na pele, e a Aes Sedai de Naef não estava com eles. Bem, Mati perguntou aos 3. Está feito, disse Neald com um rosnado. E quanto a Tuon? Aparentemente encontraram o espião, disse Naef. A Imperatriz está esperando para retornar quando vocês marcarem. Mati inspirou, sentindo o ar do campo de batalha, o ritmo da luta que havia preparado. Não sabia se conseguiria vencer, mesmo com Tuon. Não com o exército de Elaine em desordem, não com as Aes Sedai enfraquecidas a ponto de não conseguirem canalizar. Não sem Egwene, sua teimosia dos 2 rios, sua força de vontade férrea. Não sem um milagre. Mande chamá-la, Naef, disse Mati. Pediu papel e caneta e rabiscou um bilhete, que entregou ao Ashamen. Afastou o desejo egoísta de deixar Tuon voar para um lugar seguro. Malditas cinzas, não havia segurança, em lugar nenhum. Entregue isto à Imperatriz, Naef. Diga a ela que estas instruções devem ser seguidas à risca. Então Mati se virou para Neald. Quero que você vá até Talmanes, disse ele. Faça com que ele siga em frente com o plano. Os 2 canalizadores partiram para entregar suas mensagens. Será suficiente? Perguntou Arganda. Não, disse Mati. Então por quê? Porque eu serei um amigo das trevas antes de deixar essa batalha terminar sem tentar de tudo, Arganda. Leos Therin, bradou Demandred. Venha me enfrentar. Eu sei que você assiste a esta batalha. Junte-se a ela. Lute. Estou realmente ficando cansado daquele homem, disse Mati. Calton, olha, aqueles Trollocs se reagruparam, disse Arganda. Acho que eles estão prestes a atacar. Então é isso, vamos formar, disse Mati. Onde está o Lan? Ele já voltou. Eu odiaria fazer isso sem ele. Mati se virou, examinando as linhas à sua procura, enquanto Arganda gritava ordens. Sua atenção foi repentinamente atraída de volta quando Arganda agarrou seu braço, apontando para os Trollocs. Mati sentiu um arrepio ao ver, à luz das fogueiras, um cavaleiro solitário em um garanhão negro avançar para o flanco direito da horda Trolloc, rumo à encosta leste das colinas. Em direção a Demandred. Lan havia partido para lutar uma guerra sozinho.